A geração de imagem no ChatGPT deu um passo gigantesco e é impressionante tudo que agora ele é capaz de fazer. Vários erros que ele cometia anteriormente foram corrigidos e melhorados, como por exemplo a geração de imagem com texto, além de fundo transparente, gerar personagens consistentes e muito mais. O meu nome é Tainara Schmidt e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática e com exemplos tudo o que é possível fazer no ChatGPT relacionado à geração de imagem. Essa atualização foi feita no modelo 4o, que é esse que está aparecendo aqui em cima. Agora sim dá para pedir imagens com texto para ele. Antes também dava, mas ele enviava tudo errado. Agora, nas vezes que eu tentei, ele enviou tudo certinho. A gente pode inclusive transformar imagens que já existem, solicitar alterações para ele, por exemplo, colorir uma imagem em preto e branco, ou ampliar a imagem. Vamos começar então com a função de personagem consistente. Você pode gerar a imagem de um personagem e depois ir solicitando, por exemplo, esse personagem em outras situações, com outras expressões faciais. E ele mantém as mesmas características do personagem de referência. Então aqui eu gerei uma descrição simples, uma personagem de uma história de ficção. Ela tem cabelo de fogo e comprido, olhos verdes, asas pretas grandes, é alta e usa roupa de fada. E aí ele começa a gerar essa imagem. O que eu tenho sentido nessas vezes que eu tentei é que ele está demorando um pouquinho mais do que o normal, do que ele usava antes para gerar imagem. E também nas primeiras vezes que eu testei, eu gerei várias imagens em sequência, utilizando ainda uma conta paga, e ele me informou uma mensagem de que tinha um limite de geração e que eu precisava aguardar mais 6 minutos para gerar novas imagens. Então, nesse vídeo a gente vai gerar várias imagens, e vamos ver se ele vai emitir essa nova mensagem novamente, se ele vai mostrar algum limite ou não. Lembrando que essa função de gerar imagem você também consegue utilizando o plano grátis. Pronto, essa daqui foi a imagem que ele gerou. Eu achei que ficou bem legal. Aí, claro, se você não gostar de algum detalhe, é só solicitar para ele as alterações. Então agora vamos pedir para ele gerar essa mesma personagem, mas em outras situações. Pedi para ele gerar a imagem dessa mesma personagem, mas agora em uma batalha em Nova York. E esse aqui foi o resultado gerado. Então veja, ele manteve as características ainda da personagem e mudou a situação. Então eu poderia ir solicitando aqui várias situações diferentes, com outros personagens junto. Então isso aqui é bem interessante, porque antes a gente não conseguia criar personagens consistentes no ChatGPT e agora isso já é possível. Agora a gente vai testar outro tipo de geração, que é adicionando texto. Então vou pedir para ele gerar a imagem de uma cidade movimentada com uma placa escrito: aluga-se apartamento com 2 quartos, mobiliado no centro da cidade. Interessados, entrar em contato no WhatsApp, e aí coloquei qualquer número ali do lado. Ele terminou de gerar a imagem e dessa vez veio com erro. Então até essa parte de pet ele fez certo, e aí nessa parte aqui então foi onde ele cometeu o erro. Logo em seguida eu já pedi para ele corrigir, e aí apareceu agora então aquela mensagem, só que ao invés de aparecer 6 minutos, agora apareceu 3 minutos do tempo de espera antes de eu gerar uma nova imagem. Enquanto isso, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você se manter sempre atualizado, deixe um comentário aqui embaixo e principalmente, se aparecer o botão de hypar, eu te peço que clique nele, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e assim ele entrega para mais pessoas. Então, muito obrigada a você que contribuiu com o canal de alguma forma. E novamente ele gerou a imagem com erro, aqui ele esqueceu de fechar o O imobiliado e o número do WhatsApp também está errado, não é o número que eu coloquei. É bom até que aconteceu exatamente agora que eu estou gravando esse vídeo para você ver que a ferramenta ainda não está perfeita. Nos outros testes que eu tinha feito antes de gravar, eu gerei várias imagens com texto e ele tinha entregue tudo certinho. E agora, bem na hora que eu fui gravar, ele está gerando com esses erros. Então a gente vai testar um outro texto para ver se ele erra também, e eu vou abrir uma nova conversa. Pedi para ele gerar um menu de restaurante, que é uma das imagens que ele consegue gerar também, que a OpenAI apresentou quando mencionou essa atualização. Então vamos ver, adicionei aqui alguns pratos e vamos ver se ele consegue gerar corretamente. E agora sim, ele gerou conforme eu solicitei, ele só errou aqui no acento de purê de batata. O restante, nas informações, ele adicionou exatamente como eu pedi. E aí, claro, eu posso pedir para ele personalizar esse menu, deixar ele com um fundo mais de frutos do mar, adicionar o nome do restaurante, etc. Posso pedir para ele gerar ideias, sugestões de design para um menu de restaurante. Então aqui
as opções são infinitas. Antes mesmo de eu adicionar os pratos, solicitar só um menu mesmo para a gente ter um layout e uma ideia de design. E é exatamente o que eu solicitei aqui para ele agora. Então ele sugeriu aqui a ideia dele e vou pedir para ele gerar então um exemplo desse menu. Agora ele forneceu uma mensagem de que eu não consigo gerar imagem novamente, só que dessa vez, ao invés de ter que esperar 3 minutos, eu tenho que esperar 27 minutos. E olha que eu estou numa conta paga. Então o que eu vou fazer agora é utilizar uma outra conta para a gente seguir aqui com o vídeo. E essa daqui foi a sugestão de design então que ele forneceu para um cardápio de um restaurante com foco em frutos do mar. E aí aqui eu posso ir pedindo alterações para ele, depois adaptar, né, criar então, colocar os pratos que eu tenho no meu restaurante e substituir aqui por esses textos, enfim. Vamos então para a próxima funcionalidade de imagem, que é gerar com fundo transparente, então posso gerar stickers, figurinhas, elementos e muito mais. Inclusive, ele é capaz de gerar na mesma imagem até 20 elementos diferentes, então eu vou pedir aqui para ele gerar uma imagem com diferentes elementos e depois vou pedir um dos elementos em específico em fundo transparente. Então esses aqui são os elementos que eu pedi para ele. Inclusive na garrafa de água é para estar escrito água refinada, no livro é para ele escrever parábolas brasileiras e no creme para as mãos hidratação intensa. E agora ele entregou então tudo certinho, os elementos que eu solicitei e também com os textos corretos. Agora eu vou pedir o elemento do livro em fundo transparente. E pronto, ele enviou aqui esse elemento então, ó, e em fundo transparente. E exatamente o mesmo elemento que estava aqui nessa imagem. E claro, essa função de imagem você pode utilizar na sua vida pessoal, em uma distração, mas também você pode utilizar para o seu trabalho e para os projetos que você tem em andamento. Nesse caso, tanto para o trabalho como para novos projetos que você quer tirar do papel ou já está tirando do papel, é essencial que você utilize um gestor de tarefas, onde você adiciona ali, por exemplo, as tarefas que estão em andamento, as que precisam ser feitas, depois você consegue mover para uma coluna as que já foram feitas, consegue adicionar prazos, responsáveis, assim fica tudo mais organizado e você consegue ter mais produtividade. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado a ferramenta de gestão de projetos que nós mesmos utilizamos e indicamos, e ali você também vai encontrar várias outras ferramentas que indicamos, a maioria delas são grátis, inclusive, para você utilizar, e você pode tanto acessar, como eu mencionei, por esses links que estão na descrição no comentário fixado, ou apontando o celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então dá uma olhadinha lá porque tem muita coisa interessante. Bom, uma outra função aqui utilizando as imagens é você utilizar uma imagem de referência, tanto de inspiração para você gerar novas imagens baseadas nela, como também você pode solicitar alterações. Então eu vou selecionar essa imagem aqui, vou fazer o download. Então eu pedi aqui para ele converter essa foto no estilo do desenho Naruto, mas você pode solicitar de diversas outras, por exemplo, no estilo da Disney, no estilo dos Simpsons, enfim. Eu vi várias gerações de imagem nesse sentido na internet, de outras pessoas, testei também e ficou bem interessante. Mas assim, como você já reparou nesse próprio vídeo, essa ferramenta, apesar dela já ter melhorado muito, ter dado um grande passo em relação à versão anterior, ela ainda assim comete alguns erros. Então pode ser que quando você envia uma imagem, ele não coloque muito semelhante a você ou mude alguma coisa que não era para mudar, e aí você pode ir testando com prompts diferentes ou pedindo para ele mesmo corrigir. Como é uma versão que eles lançaram agora, que foi recém-atualizado, é comum acontecer esses erros e, conforme a gente vai utilizando, os próprios usuários vão alimentando ali a inteligência artificial, vão reportando os erros, eles vão melhorando também. Então, eu acredito que no decorrer aí das próximas semanas, dos próximos meses, algumas coisas devem ser corrigidas e ele deve ficar cada vez mais preciso, como ele está ficando. Já teve um avanço gigantesco em relação a como era a geração de imagem antigamente no ChatGPT e como está agora. E essa daqui foi a imagem gerada no estilo do Naruto. Como você pode ver, ficou bem semelhante à imagem original, então a pessoa ficou muito parecida e isso aqui é uma das minhas coisas preferidas em relação à geração de imagem, então dá para se divertir bastante, colocar diferentes imagens suas aqui e gerar em diferentes estilos. Indo adiante, outro estilo de imagem que podemos gerar, claro, são as imagens realistas. O ChatGPT melhorou muito nesse ponto e, claro, muito da qualidade da imagem, do quão realista ela vai ficar, depende do prompt que você utiliza. Aqui estou te mostrando essa ferramenta, estou utilizando o prompt simples, mas você pode sempre melhorar os seus prompts e com isso melhorar as imagens. Pode gerar até no ChatGPT, por exemplo, quero gerar uma imagem de uma pessoa realista atrasada indo ao trabalho tomando café, como o caso dessa
essa daqui. Gere um prompt detalhado para eu conseguir criar a imagem mais realista possível. Então, só colocando grande aqui, assim ficou a imagem, só para você ter uma noção. Um outro tipo de imagem que podemos gerar é um infográfico. Então aqui eu pedi para ele gerar um, explicando como funciona a germinação. Então eu poderia pedir aqui, como eu também já mencionei nesse vídeo, para ele alterar algumas coisas, adicionar mais informações, enfim, detalhar como eu quero que fique esse infográfico. Só para você ter uma noção do quão limitado está a quantidade de imagens que conseguimos gerar em sequência, para gravar esse vídeo eu utilizei 3 contas, 2 pagas e 1 grátis, alternando entre elas no momento de gerar a imagem, justamente porque está com um limite bem baixo. Isso eu achei bem ruim, mas novamente, infelizmente isso é comum quando o ChatGPT lança uma nova funcionalidade ou melhoria em alguma das funcionalidades já existentes. Então o sistema fica muito sobrecarregado, também tem muita gente utilizando, muita gente testando, e aí acaba diminuindo então essa quantidade de geração e acaba criando um limite. Mas com o passar das semanas, com o passar dos dias, isso também vai melhorando e vai aumentando esse limite. Pelo menos é assim que tem acontecido até agora com as outras funcionalidades, então eu espero que nesse caso não seja diferente. Por fim, outra imagem que eu quero te mostrar aqui é com instruções. Então eu solicitei aqui para ele gerar uma imagem com instruções de como passar café e coloquei em português do Brasil, porque quando eu testei gerar somente com essa primeira parte aqui, ele acabou gerando em inglês. Então, para garantir, eu já coloquei entre parênteses o idioma e aqui está a imagem. Eu achei estranho esse despejar a água, então eu poderia pedir para ele alterar essa palavra por outra, mas no geral assim que ficou o passo a passo e ficou bem legal até para uma primeira versão. Já é incrível isso aqui que o ChatGPT consegue fazer. Para a gente fazer isso aqui manualmente demoraria muito mais tempo do que ele levou. Só que, é claro, já é muito bom, mas pode melhorar muito ainda, né? Então, a gente antes não tinha acesso a essa tecnologia, agora temos. E, obviamente, a gente também fica com essa visão nos pontos que podem ser melhorados. E tem muita coisa ainda a ser melhorada na geração de imagem. E tem muitas coisas aqui que podem ser melhoradas. Mas claro, gerar imagem é só uma das funcionalidades do ChatGPT. E nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei um tutorial completo e grátis de como utilizar todas as ferramentas e funcionalidades do ChatGPT.